Pronto. Tá gravando. Olha só. Aqui eu estabeleci a lista de tudo que vocês trabalharam desde fevereiro, quando as aulas presenciais começaram, até o nosso último encontro antes do recesso. Então, vejam, foram 20 propostas, a 21ª é a proposta desta semana, foram 20 propostas, e essas 20 propostas, elas abarcaram algumas temáticas. A gente já falou sobre dengue, a gente já falou sobre homofobia, a gente já falou sobre consumismo e lixo, nós já falamos sobre homeschooling, educação domiciliar, também falamos sobre telemedicina, falamos sobre Estatuto do Desarmamento, extrativismo mineral, desigualdade de gênero, fake news, vulnerabilidade juvenil, bullying, suicídio, coronavírus, assédio contra as mulheres, muito específico, né, e nos jogos online, erotização infantil, mobilidade urbana, novas demandas do mercado de trabalho, ultranacionalismo, saúde pública e indústria farmacêutica. Tirando, né, além disso, nós temos os 2 laboratórios. No primeiro, a gente falou sobre a inclusão de portadores de transtorno mental, e no segundo, nós falamos sobre os maus tratos animais e a questão da comercialização, né? Então, com os animais e como que isso fortalece aí os maus tratos. E a proposta de hoje será sobre preconceito linguístico no Brasil. Então, reparem que a gente já abarcou algumas coisas, né? Ainda tem muitas temáticas. E eu gostaria de elencar para vocês algumas, assim, algumas coisas que são importantes, né, que vocês lembrem. Por exemplo, essa proposta 15 aqui, olha, os efeitos da erotização infantil no Brasil, eu acho que é uma proposta interessante, tendo em vista que nós estamos, galera, no ano em que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 20 anos de existência. Se ele completa 20 anos de existência, né, é uma eventual possibilidade, né, que nós poderíamos, assim, alguma coisa relacionada à criança. Além disso, eu também separei aqui para vocês um post que eu achei na internet e que eu quero que vocês salvem. Eu vou mandá-lo aqui no chat. Olha só. Peraí, não foi. Eu vou mandá-lo para vocês, que tem algumas datas comemorativas do ano de 2020, tá bom? Para quando vocês forem estudar, vocês se lembrarem dessas datas. Só um pouquinho, gente, que eu estou abrindo aqui o arquivo para enviar para vocês. Foi. Deve aparecer aí daqui a pouquinho. Está carregando. E olhem só as datas que nós temos. Estão vendo aí? Estão vendo?
Ó, então 2020 nós temos 5 anos da lei do feminicídio, 5 anos da tragédia Mariana, 5 anos da lei de mediação, 10 anos da lei de ficha limpa, 10 anos da política nacional de resíduos sólidos, então a questão do lixo também, né? 15 anos do Conselho Nacional de Justiça, 20 anos da lei de responsabilidade fiscal, 30 anos, são 20 anos, são 30 anos do ECA, 30 anos que a homossexualidade deixou a CID, então já não é mais uma doença, né? Há 30 anos. 60 anos da criação de Brasília, 70 anos da Acnur e 75 anos da ONU. Vejam vocês que são temas que, de modo geral, a gente pode fazer algumas apostas, né? Eu acho que a questão, por exemplo, da justiça, o Conselho Nacional de Justiça é um tema interessante, o ECA é uma questão interessante para a gente pensar, então, coisas voltadas aí ao universo da criança e do adolescente. O da homossexualidade, infelizmente, tendo em vista aí as coisas que nós temos presenciado, eu acho que é um tema que não apareça. Políticas nacional de resíduos sólidos, também é interessante a gente pensar a questão do lixo no Brasil, né? Reparem que ficha limpa, como que isso está relacionado ao Conselho Nacional de Justiça, como que isso está relacionado à questão, então, da lei de responsabilidade fiscal, que é aquela que gerou o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, vejam vocês, né, como que há coisas que se elencam, que elas estão juntas. 5 anos da tragédia de Mariana, a gente pensa lá naquela redação que nós fizemos sobre o extrativismo mineral. Então, de modo geral, eu tenho tentado procurar e criar redações que abarquem esse universo. E também algumas outras redações, elas são mais generalistas, né? Então, quando eu falo de preconceito linguístico, é uma posse que eventualmente pode ou não cair, né? Então, quando a gente fala sobre a questão da interiorização do Brasil, aí pega a questão do sertanejo, né? Cultura. Poxa, já caiu o cinema ano passado. Será que 2 anos seguidos vai ser sobre cultura? Então, não sei se é uma posse que eu faria agora, mas a gente vai trabalhar com cultura também. Então, assim, a gente está tentando, galerinha, abarcar o universo, tá bom? Essa lista aqui, eu acho super bacana que vocês, então, tenham em mente. Eu já compartilhei essa lista com vocês, essa lista aqui que eu estou falando das relações de redação. E se vocês também tiverem sugestões, né, de temas que a gente possa trabalhar, poxa, falem comigo, entendeu? Eu estou super aberto aí às sugestões de vocês. Inclusive, se vocês quiserem falar alguma coisa agora, se vocês têm algum palpite, se vocês têm alguma aposta, o que vocês estão pensando aí? Com base nessa listinha aí de datas simbólicas, né, do ano de 2020, que outro tema que vocês pensariam? Os refugiados é interessante, de fato. Boa, boa, Tito. Algum outro tema? Estou anotando aqui, galera, essas sugestões que vocês vão me dar, para que eu possa, então, pensar nas nossas redações, tá bom? Alguém tem alguma outra aí sugestão? Alguma outra aposta? Hein, pessoal? Vocês estão aí? Ó, eu vou deixar bem à vontade, tá bom? Se caso vocês tenham alguma sugestão, vocês podem me procurar lá no Zap, vocês podem me mandar um e-mail e a gente trabalha com aquilo que vocês também sugerirem,
tá bom? Eu acho que vocês já receberam as redações corrigidas, né? A única redação que ficou pendente é a sua, Thalita. Tem uma redação sua que está faltando corrigir, tá bom? Mas eu envio ainda agora, de manhã, para você. Todos os demais já receberam. O que vocês acharam lá das correções? Ah, um detalhe importante, né? Vocês precisam abrir o documento. Se vocês só clicarem pelo celular, enfim, vocês não vão visualizar os comentários, tá bom? Sempre eu estou deixando comentários nos textos que vocês estão me enviando. Então, a minha sugestão é que vocês abram as redações feitas pelo computador e aí vocês vão conseguir visualizar tudo que eu comentei. Enviei, Laís, a do coronavírus. Enviei, sim. Bem, já que a gente está... Já que está tudo certo, né? Então vamos fazer o nosso debate temático de hoje. Para a semana que vem, eu estou querendo falar com vocês sobre uma coisa que eu acho interessante. Eu não sei se vocês leram a cartilha de correção da redação do Enem, que foi divulgada, o Manual do Corretor. Vocês chegaram a ler o Manual do Corretor sobre cada competência? Não? Então, eu estou querendo fazer um resumão desse material e apresentar a vocês, para que a gente possa, então, discutir sobre os principais pontos que mudaram e sobre o que é principalmente visto em cada competência. Por exemplo, vocês vão perceber que na competência 4, o meu modo de avaliar, ele mudou. Depois que eu li o manual, né, eu percebi que o que vai ser avaliado em vocês lá na competência 4, ela é diferente do que estava sendo avaliado nos anos anteriores. Então, por exemplo, na competência 4, eles avaliam se vocês iniciam, no mínimo, 2 parágrafos com conectivos. Vocês têm que iniciar parágrafo conectivo, tá, galera? No mínimo 2. E se vocês conseguem utilizar conectivos inter e intra-parágrafo. Então, a competência 4 ela vai avaliar, basicamente, se vocês utilizam adequadamente os conectivos. Então, muita coisa que antes a gente acabava considerando competência 4, como questão de coesão, isso entra na competência 1 e na competência 3. Então, acho que é interessante também que vocês conheçam esse manual. Então, eu vou fazer esse resumão e a gente vai fazer uma aula trabalhando, né, o que é esperado e o que é avisado ao corretor para avaliar em cada competência especificamente. Para hoje, né, eu quero, então, desenvolver o nosso tema da semana, que vai ser... Ah, peraí, eu tenho que abrir o slide aqui, né? Já havia me esquecido. Tito, a gente pode pensar, assim, alguma forma de trabalhar sobre isso. Se você quiser, nas próximas redações que você me enviar, faça esse comentário para mim lá no texto, que eu escrevo alguma coisa para você, ou até mesmo faço uma reescritura do parágrafo, né? Uma reescrita do parágrafo, perdão, para que você possa visualizar, né, alguma forma aí de a gente trabalhar essa introdução. Pode ser? Show. Gente, eu abri aqui o slide. Quando eu carregar para vocês, vocês me confirmem, por gentileza. Para mim já carregou. Ah, outra coisa.
Todo mundo viu lá a coletânea que eu postei? A coletânea tanto de literatura quanto de produção de texto? Essa coletânea, ela vai ser sempre substituída semanalmente, tá bom? E eu sempre vou atualizá-la, né, na semana anterior à semana que nós trabalharemos. Portanto, eu postei ontem a coletânea que vai até a semana 20, que é esta, que nós estamos tendo aula. Aí eu postei o que nós trabalharemos, eventualmente eu indico a parte da apostila, qual é a proposta, né, no caso da produção de texto, e o link da aula gravada vocês sempre receberão na semana posterior à aula dada. Então, por exemplo, na semana que vem, quando eu for postar a coletânea atualizada para a semana 21, eu vou inserir na coletânea o link da aula de hoje. Tudo bem? Entenderam como que vai ser a dinâmica? Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. E eu sempre vou, então, deletar a coletânea anterior, a postagem anterior no blog. Porque aí fica mais clean para vocês, fica mais fácil de vocês visualizarem. E no mesmo arquivo estará tudo que nós trabalhamos até aqui. Outro ponto importante, ao final dessa coletânea, eu disponibilizei um link de uma pasta compartilhada. Nessa pasta compartilhada, eu vou postar essa coletânea, eu vou postar, então, os slides das aulas, eu vou postar tudo isso para que vocês possam acessar aí da casa de vocês. É só clicar nesse link que vocês automaticamente serão direcionados a uma pasta compartilhada do Google Drive e voilá, tudo estará lá esperando para o estudo. Eu acho que assim fica mais organizado, né? E fica mais fácil de vocês visualizarem. Bem, sem mais delongas, né? Já são 9h20, vamos falar sobre os caminhos para combater o preconceito linguístico e seus efeitos no Brasil. Essa é uma temática que já caiu numa prova da USP, então é uma temática que traz uma problematização social importante, porque quando a gente pensa no Brasil, meu povo, nós pensamos em um lugar que tem dimensões continentais, né? E se há dimensões continentais no nosso país, também há uma variedade, uma gama cultural linguística muito. Só que muitas vezes, né? E também as questões sociais que envolvem essa variedade, seja a falta de uma escolarização formal, seja o desconhecimento das regras normativas e gramaticais, né? Pode levar ao fortalecimento de um preconceito. E a esse preconceito nós chamaremos de preconceito linguístico, que é sobre isso que nós falaremos hoje. Então, aqui eu trago, né, um texto motivador, né, um texto para que vocês possam, então, se sensibilizar à temática, que vai falar sobre o caso daquele médico, não sei se vocês se lembram, né, que postou uma foto, essa foto aqui, segurando, então, um receituário em que ele escreve: não existe pneumonia e nem raio-x. E aqui ele estava fazendo, né, uma sátira a um paciente que se expressou desse modo, falando pneumonia e raio-x, né? O que essa foto indica para nós, né? Indica que existe sim um preconceito linguístico e esse preconceito ele está materializado em nossa sociedade. E ele é mais danoso do que aparenta. Então, a gente vai tentar discutir nessa aula, né, quais são os efeitos desse preconceito, por que ele existe, né, afinal de contas, de onde ele veio, e quais são possíveis argumentos e repertórios que nós poderíamos utilizar para fundamentar a nossa linha argumentativa. Falando nisso, eu não recebi sequer
uma redação sobre reivindicação pela saúde pública. Eu não sei se a Thalita, né, deixa eu aqui me reformular a minha fala, eu não sei se a Thalita enviou, que eu ainda não corrigi uma redação dela, mas os demais não enviaram a última proposta. Eu pensei que vocês iam adorar, eu trouxe uma pessoa de fora para falar disso com vocês, e não recebi nada, fiquei triste, decepcionado. Também não trago mais ninguém. E aí, em seguida, né, esse mesmo médico, por conta da repercussão que teve a fala dele, ele pede desculpa, ele procura o, o paciente e pede desculpa, né, e escreve também aí um papel falando isso, né? Mas eu quero que vocês tenham em mente essa imagem, né? Porque eu acho que ela é muito representativa para nós em vários aspectos. Primeiro que nós estamos diante de um paciente que é negro, tá bom? Por que que isso é importante, né? Porque ele é negro e ele está diante de um médico que é branco. E um médico branco, novo, um paciente negro que é usuário do sistema público de saúde, porque aqui no receituário a gente consegue ver que é um hospital público, né? E aí eu fico me questionando, será que esse preconceito ele é só linguístico? Ou será que por trás dessa pneumonia e raio-x também não há todo um histórico cultural e social na nossa sociedade, no nosso país, que é um histórico de desigualdade? E se é um histórico de desigualdade, né, como que o preconceito linguístico ele só reforça uma coisa que já é uma herança do Brasil? Então fiquem com isso em mente, tá bom? Então o que é o preconceito, né? Aí aqui a gente vai falar sobre essa questão das dimensões continentais do Brasil, né? A gente vai falar então sobre como que esse preconceito linguístico ele vai se materializar como uma forma de violência em relação ao outro, né? Em relação àquele que utiliza dessa língua e como que ele pode, a partir disso, gerar problemas de sociabilidade e até mesmo distúrbios psicológicos. E aí a gente vai pegar alguns povos, né, alguns grupos sociais que são alvos majoritários desse preconceito, que advém principalmente do sotaque, mas a gente também vai falar o quê? Do caipira, a gente também vai falar do nordestino, a gente também vai falar da pessoa do interior, né? Que são aqueles povos que estão historicamente destinados praticamente, né, como se fosse um destino a sofrerem um preconceito, que é muito triste. Então, aqui eu tenho uma outra tirinha para a gente contextualizar um pouco o tema, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre a língua. O que é a língua, né? A língua ela pode ser vista como uma língua padrão, e aí nós estamos falando das normas, estamos falando, então, da gramática. Quando a gente estuda gramática, eu tenho essa gramática aqui, olha, que eu vou chamar de gramática normativa, tá bom? Então, é aquela gramática que eu tenho as regras para o uso correto, segundo essas regras gramaticais, da língua portuguesa. Mas eu também posso ter uma gramática descritiva, eu também posso ter uma gramática do português falado, inclusive, que não vai necessariamente seguir as regras dessa norma padrão, mas é que ele vai seguir as regras daquilo que se tornou usual em decorrência do uso cotidiano da língua. Só que quando a gente pensa numa língua, seja ela língua portuguesa, seja ela inglês, seja ela qual for, né? A gente precisa ter em mente que eu estou diante de um objeto que está em constante transformação, porque ele é dinâmico. Então, a forma como a gente fala o português no Brasil, aqui em Vitória, aí na Serra, em Cariacica, seja onde for, é muito diferente da forma como uma pessoa do Manaus fala, uma pessoa de Natal, uma pessoa do Rio. Por quê? Porque a língua é muito dinâmica. Então, esse dinamismo ele vai se materializar por meio das variações que podem ocorrer.
E nós classificaremos as variações, segundo a teoria linguística, né, a partir dos seguintes elementos. Pode ser uma variação histórica, pode ser uma variação social, uma variação geográfica, situacional e profissional. Quando a gente fala dessa variação histórica, eu estou fazendo referência, então, àquela que é em decorrência do tempo. Então, o vós mercê é um exemplo disso. Social é aquela em função de grupos sociais, então a forma como um grupo de terceira idade fala é diferente como um grupo de estudantes do sexto ano vai falar. Geográfica em relação do espaço físico, né? Então, nós, aqui no Espírito Santo, a gente faz referência, por exemplo, ao pão de sal, não é? Eu vou à padaria comprar o pão de sal. Lá no Rio Grande do Sul, sabe como que eles falam pão de sal? Cacetinho. Então, vejam só, isso é um exemplo de uma variação geográfica. Imaginem vocês chegarem a uma padaria aqui no Espírito Santo e falar assim, me vê um cacetinho? Que coisa ardilosa que seria, né? E eu também posso ter uma variação que é situacional, que é em decorrência da situação comunicativa na qual eu estou inserido. Então, numa sala de aula, nós temos uma determinada variação, que é situacional em decorrência do contexto escola. Nós também poderíamos ter uma situação comunicativa numa mesa de bar, em um cinema não, né, que a gente quer ver um filme, em um shopping, que é um lugar mais despojado, mais informal. Então, a situação comunicativa é diferente, portanto, nós também teremos uma variação diferente, assim como nós temos, por fim, a variação profissional. Então, os famosos jargões de cada profissão. Então, essas são as 5 categorias de variação que uma língua pode sofrer. E o preconceito linguístico, então, é um exemplo, né, desse julgamento depreciativo em relação à forma como uma pessoa se apropria da língua. E aí nós temos a classificação, novamente, da variação linguística, já falei com vocês. E aqui eu tenho exemplos, né? Variação histórica, variação geográfica, variação social, variação situacional. E quais são, então, vamos ao que interessa, né? Áreas do conhecimento que vocês poderiam empregar para construir repertório sociolinguístico, né? Sociocultural, para desenvolver a sua redação. Primeiro repertório aí é a obra Preconceito Linguístico, do autor e do linguista Marcos Bagno. Preconceito linguístico, o que é e como se faz. Aqui eu trago para vocês 7, então, paradigmas do preconceito. Todo o texto vai se dar a partir desses 7 paradigmas. Então, por exemplo, a língua portuguesa apresenta uma unidade surpreendente. Português é muito difícil, brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português. O Marcos Bagno vai pegar essas afirmações que elas fazem parte do nosso cotidiano e vai discorrer sobre elas de modo a indicar para nós como que elas reforçam esse preconceito linguístico e como que elas auxiliam, então, a fazer com que o preconceito linguístico ele se torne uma presença muito marcante na nossa sociedade. Então, ele vai dizer que a gramática normativa, né, ela envelhece, porque ela não está sujeita a esse dinamismo social que faz parte de uma realidade de um povo. Então, se nós pautarmos o nosso conhecimento tão somente pela gramática normativa, nós nunca estaremos aptos a reconhecer como que a minha sociedade ela está em constante transformação. Então, é um ótimo repertório para que vocês construam a argumentação lá. Nós também poderíamos trazer esse trechinho do filme Cidade dos Homens, que vai trabalhar um pouco, né, que vai discorrer sobre a ideia da língua como identidade. Então, como que
Dominar a língua, fazer uso dela, também é uma expressão o quê? Da minha identidade cultural. E ao promover um preconceito, eu estou também promovendo um preconceito em relação, em relação o quê? Em relação às nossas características, né, de identidade social. Outro repertório interessante, Chico Bento, personagem Chaves, ambos sofrem preconceito linguístico, só que por situações diferentes. O Chico Bento, ele vai encarnar para nós, na Turma da Mônica, o sertanejo, né? Então, há um preconceito ali em função dele ser um sertanejo, dele representar o caboclo do sertão brasileiro. Já o Chaves, ele vai materializar esse preconceito por conta da sua condição social. Então, são dois bons repertórios também, caso vocês queiram, então, trabalhar com exemplificações de como a literatura também romantiza, de certo modo, né, essa ideia do preconceito linguístico. Um outro repertório interessantíssimo é o poema Pronominais, do Oswald de Andrade, que é um escritor que faz parte aí do modernismo brasileiro. É um poema que, inclusive, eu já trabalhei com vocês no ano passado, né, nas nossas aulas de literatura, e ele vai dizer o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Gente, dá para vocês fazerem toda uma contextualização dessa ideia da língua falada a partir desse poema. Porque ele vai brincar com a ênclise e a próclise, tudo bem? Então, lá no primeiro caso, nós temos o quê? Uma ênclise. Segundo a gramática normativa, o pronome ele não pode estar anteposto ao verbo quando inicia uma frase. Então, eu deveria optar pela forma enclítica. Só que, de modo geral, no dia a dia, a gente fala amo-te ou a gente fala te amo? Nós falamos te amo, porque há uma tendência a empregarmos a próclise, que é o pronome antes do verbo. E a partir dessa ideia do dê-me um cigarro e me dá um cigarro, vocês poderiam falar, puxa vida, como que a língua, né, ela pode se distanciar daquilo que é factual, daquilo que faz parte da sociedade, de fato, né? Então é um poema muito interessante também. Aí tem essa música, Pau de Arara, e trata a questão dos termos nordestinos, do léxico do universo do sertanejo, né? E como que o sertanejo ele é literariamente, historicamente, um personagem ao qual é destinado muito preconceito no nosso país. Aí temos literariamente também a obra Quarto de Despejo, em relação ao preconceito social e o preconceito linguístico por conta da condição social de catadora de lixo, né, da Carolina Maria de Jesus, que ela vai escrever uma das grandes obras da nossa literatura, mas sem necessariamente levar em consideração a concordância nominal, a concordância verbal, a regência. Por quê? Porque ela faz parte de um outro universo, ela faz parte de um grupo que nem sempre teve acesso a uma educação formal. Então, assim, e aí, por conta desses desvios, ela será tida como uma literatura inferior, né? E como que isso poderia materializar, então, esse preconceito? Também tem a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E agora vamos ao nosso às nossas ideias para até... Ih, gente, 9h40, né? Eu preciso ir, vocês também. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar esse slide lá para vocês na nossa pasta compartilhada. Aí vocês podem terminar de lê-lo na casa de vocês e vocês façam, então, a redação. Pode ser? Combinado? Eu queria, galerinha, estabelecer um cronograma com vocês agora no segundo semestre. Qual é o nosso cronograma? Vocês sempre me entregam, então, a redação, por exemplo,
até sexta-feira. O que vocês acham? Vocês sempre me entregam a redação até sexta, então eu passo o tema para vocês hoje, segunda-feira. Aí vocês terão até sexta para entregarem a redação e eu vou ter até a outra sexta para entregar a correção. Que aí fica uma coisa mais organizada. O que vocês acham? Pode ser assim? Tá bom. E, senhorita Emanuele, estou ansioso para receber a sua redação, tá bom? Vocês sabem o que aconteceu com a Maria Vitória? Ela deu uma sumida, não está participando da aula. Ela sempre estava ativa aqui. Se alguém falar com ela, tá? Fala para ela aparecer. Gente, eu vou encerrar aqui para a aula do segundo ano. Qualquer dúvida, vocês podem contar comigo, tá bom? Ah, tô com dúvida para fazer redação. Gente, manda um zap lá. Professor, me ajuda aqui. Como que eu posso desenvolver esse argumento? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer aquilo? Tá bom? Estamos juntos aí nessa jornada. Valeu, meu povo? Um abraço apertado para vocês. Até a nossa próxima aula, semana que vem. Tchau, tchau.